Meu irmão, não confunda doses de adrenalina com o poder de Deus. Estão criando uma bagunça nesse negócio aí, meu irmão. Estão confundindo doses de adrenalina, estão confundindo doses de hormonais por alegrias com o poder de Deus. E o verdadeiro poder de Deus, muitos não sabem o que é. Então, pastor, o que é o poder de Deus? Poder de Deus, quando eu sinto o poder de Deus, quando eu sinto a presença de Deus, quando eu sinto a graça de Deus, eu sinto a graça de Deus, eu sinto a presença de Deus, quando eu me sinto o mais miserável dos pecadores. É por isso que o apóstolo Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Estava sobre a influência da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Estava sendo influenciado pela presença de Deus, porque a presença de Deus, ela age na nossa vida para mostrar para nós a nossa real situação. Lembra de Isaías? Até o capítulo 6 de Isaías, o profeta Isaías só acusava os outros. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Ele só acusava, ele era sobrinho do rei, e ele só acusava. No capítulo 6, ele teve um encontro real com Deus. Aí ele mudou a história. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando eu sinto a presença de Deus, quando a presença de Deus está agindo na minha vida, quando eu me sinto um pecador, quando eu reconheço a minha situação pecadora, quando eu estou sob a influência da presença de Deus, quando eu bendigo os que me maldizem, quando eu amo os meus inimigos, quando eu quero obedecer a palavra de Deus, quando eu sinto vontade de orar, eu estou sendo influenciado pelo Espírito de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim lá em Romanos 8:26, se ele me falha a memória: porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na versão original, a conotação é diferente, porque o Espírito Santo gera em nós as palavras necessárias para falarmos com Deus. Poder de Deus não é gritaria. Poder de Deus não é eu dobrar o meu joelho. Não. Jó, no capítulo 23, ele fala: Senhor, eu queria te encontrar para te apresentar os meus argumentos. Deus quer ouvir de nós argumentos. Deus quer ouvir de nós raciocínios formados. Deus quer dialogar conosco. Presença de Deus é mudança de vida, é regeneração. Nós temos visto, como Paulo escreveu aos Coríntios, crentes inchados dentro da igreja. Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja há anos e não mudaram nada. Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja e nada. Presença de Deus na nossa vida, poder de Deus na nossa vida, é eu olhar pelo retrovisor e ver que ficou coisa lá atrás. Caramba, palavrão ficou lá para trás. Caramba, eu estou amando meus inimigos, ficou lá para trás o ódio, ficou lá para trás o rancor. Poder de Deus é eu crescer com Deus, não é eu inchar com Deus. Poder de Deus é eu amar a sua palavra. É por isso que Davi falou: lâmpada para os meus pés é o teu poder. Não, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por isso que Davi falou, que o salmista diz lá no Salmo 119, antes de passar pela prova, não conhecia a tua palavra, mas agora conheço. É por isso que o salmista diz: foi-me bom ter passado pela prova, porque agora eu amo a tua palavra. É por isso que Salmo 119, versículo 165, se não me falha a memória, diz assim: muita paz tem os que amam a tua palavra e nunca serão envergonhados. É por isso que Deus falou para Josué:
Olha, não se aparte da tua boca as palavras do livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite. É por isso que o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É por isso que Deus mandou o povo lá em Deuteronômio 6, olha, pega essa palavra e ensina para os teus filhos. Senta na mesa falando essa palavra. Senta na mesa falando, escreve ela nos umbrais da tua casa. Por quê, amado? Porque a palavra é o único instrumento de Deus para mudar a nossa vida. É por isso que Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra é tão importante, ela demonstra tanto o poder de Deus, que no Salmo 138:2 está escrito assim: Deus, não tendo nada superior ao seu nome, pôs a sua palavra acima do seu próprio nome. Deus, por isso que ele diz: eu faço velar pelo cumprimento da minha palavra. É por isso que Deus falou em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Quem despreza a palavra nunca vai desfrutar o poder de Deus. Quem despreza a palavra, ele vai ser visitado, ele vai ser impulsionado por doses hormonais, doses de adrenalina, e daqui a pouco ele vai ficar viciado em ficar nesses negócios aí, e mudança mesmo não teve nenhuma. Você está me entendendo, meu irmão? Eu estou pregando você a palavra, dando referência às bíblicas. É por isso que Jesus falou em João 14 ou 15, essas palavras vêm de Deus, nós não gravamos nada. Acho que é João 15. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e aquele que me não ama, não guarda a minha palavra. É por isso que Jesus falou: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, poder de Deus, praticar a palavra de Deus, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos e vieram as correntezas, mas não caiu a sua casa, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, disse Jesus, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, que edificou sua casa sobre a areia. E sopraram os ventos e vieram os rios e caiu. É por isso que Tiago diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é como o homem que se olha no espelho. Enquanto ele está olhando no espelho, ele vê o rosto dele. Quando ele sai do espelho, ele não se lembra. Você se lembra como é que é o seu rosto? Ei, você mesmo, você se lembra como é que é o seu rosto? Não consegue se lembrar. Assim é aquele que lê, mas não põe em prática. Ei, não confunda adrenalina, doses hormonais com o poder de Deus. Não confunda, não confunda. Tem muita gente aí achando que profetada é poder de Deus. Tem muita gente aí confundindo que visagem é poder de Deus. Ei, poder de Deus é tudo isso que eu falei. O poder de Deus, ele age nas nossas vidas através da palavra. É o poder da palavra, é o poder da regeneração. Poder de Deus é você orar. Poder de Deus é você buscar a Deus. Poder de Deus é você deixar Deus tratar a minha, a sua vida através da sua palavra. Que Deus abençoe você. E você, eu termino agora. Aprenda isso. Se você começar a se lembrar das palavras que foram ditas para você, se você começar a se lembrar daquela perda, daquela humilhação, a sua mente vai trazer vida a este pensamento. O seu cérebro não consegue compreender que isso foi há 10 anos atrás. Para o seu cérebro, a informação que ele recebe através dos seus pensamentos é que está acontecendo agora. E você não vai conseguir se libertar. Você vai sentir hoje o mesmo que sentiu há 10 anos atrás. Por isso, permita que a palavra liberte você. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jesus disse que o conhecimento da palavra é o que liberta. Não é visagem, não é profetada, não é esses movimentos que nós estamos vendo aí, não. Não é choro, não é arrepio, é a palavra. É o poder da palavra. É por isso que a Bíblia diz: pela fé entendemos, poder da palavra, que os mundos foram feitos pela sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Fala de agir da palavra, para que não vejam resplandecer da glória de Deus. Ei, palavra de Deus é o instrumento de Deus para que o seu poder haja na minha vida e na sua vida. Deus abençoe você. Amém?